Quando olhamos para o cenário atual envolvendo Israel e Irã, vemos tensão, ameaças, alianças militares e discursos fortes. Mas acima de geopolítica existe algo maior. Existe a soberania de Deus. Existe a história bíblica que começou muito antes dos noticiários modernos. Israel não é apenas um território. Israel nasce de uma promessa. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e diz que faria dele uma grande nação. Essa promessa atravessou gerações, guerras, exílios e perseguições. O povo de Israel foi espalhado, oprimido, quase exterminado ao longo da história, mas nunca deixou de existir. Isso por si só já é um testemunho poderoso. A Bíblia declara em Salmos 121 que aquele que guarda Israel não dorme. Isso não é política. É promessa espiritual. Ao mesmo tempo, precisamos entender algo fundamental. A soberania de Deus não significa a ausência de conflito. Israel enfrentou guerras no Antigo Testamento. Enfrentou impérios como Egito, Babilônia, Assíria, Roma. E mesmo assim, a identidade da nação permaneceu. Deus estabeleceu uma aliança com Israel. Em Gênesis 17, ele fala de uma aliança perpétua. Essa palavra é forte. Perpétua não significa frágil, não significa temporária, significa estabelecida por decisão divina. Mas aqui existe um ponto importante. A proteção de Deus nunca foi licença para a arrogância. Sempre que Israel se afastava do Senhor, enfrentava consequências. A Bíblia mostra isso claramente nos livros dos profetas. A soberania caminha junto com responsabilidade espiritual. Quando olhamos para conflitos atuais como tensões com o Irã, precisamos separar duas coisas: análise política e visão espiritual. Politicamente existem estratégias, alianças, interesses. Espiritualmente existe um cenário profético que aponta para Israel como peça central na história da redenção. O profeta Zacarias declara que Jerusalém seria como um cálice de tontear para as nações. Isso significa que o mundo teria seus olhos voltados para aquela região. E é exatamente o que vemos hoje. Pequeno território, impacto global. Mas a Bíblia também ensina algo que muitos ignoram. Deus é soberano sobre todas as nações. Daniel capítulo 2 declara que é Ele quem remove reis e estabelece reis. Nenhuma potência militar age fora do conhecimento divino. E isso nos leva a uma verdade poderosa. Nada foge ao controle de Deus. Quando pensamos em ameaça, guerras e discursos de destruição, precisamos lembrar do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. A Bíblia também mostra que as nações que se levantam contra os propósitos de Deus enfrentam consequências. Não porque Israel seja moralmente perfeito, mas porque Deus é fiel àquilo que prometeu. Entretanto, cuidado. A vontade de Deus nunca foi celebração de guerra. O coração do Senhor sempre foi redenção. Em Ezequiel 18, ele declara que não tem prazer na morte do ímpio, mas em que se converta e viva. Jesus, no Novo Testamento, chorou por Jerusalém. Isso mostra que mesmo no centro da promessa existe dor, existe conflito humano, existe necessidade de arrependimento. Ao falar sobre Israel, precisamos lembrar que Romanos 11 diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso aponta para a fidelidade divina. Deus não abandona aquilo que ele começou. Mas também devemos lembrar que Jesus falou em Mateus 24 sobre guerras e rumores de guerras. Ele deixou claro que esses eventos fazem parte das dores de um mundo quebrado. Porém, ele também disse: não vos assusteis. Essa frase é essencial. Não vos assusteis. Crises não anulam promessas. Conflitos não cancelam profecias. Deus continua no trono. É verdade que muitas profecias apontam para um papel importante de Israel nos tempos finais. Mas o foco central da Bíblia não é destruição. É cumprimento. É redenção. É a volta de Cristo. Quando alguém afirma que Deus nunca permitirá que Israel perca, precisamos entender corretamente. A Bíblia mostra que Israel pode enfrentar batalhas difíceis, pode sofrer ataques, pode atravessar períodos de dor. Mas o plano final de Deus envolvendo Israel não será frustrado. Isso é diferente de dizer que nunca haverá perdas humanas ou sofrimento. A história bíblica mostra que há momentos de disciplina e momentos de livramento sobrenatural.
O que podemos afirmar com segurança bíblica é que o propósito eterno de Deus para Israel permanecerá. E quanto às nações que se levantam contra Israel, a Bíblia diz em Gênesis 12 que Deus abençoaria os que abençoassem Abraão, e aqueles que o amaldiçoassem enfrentariam juízo. Essa é uma palavra séria. Ela revela que existe um peso espiritual na forma como as nações se posicionam. Mas isso não é convite ao ódio contra outros povos. O Evangelho de Cristo sempre aponta para a oração, intercessão e salvação. Devemos orar por Israel. Devemos orar também pelo povo iraniano, porque existem vidas, famílias, crianças dos dois lados. Deus vê pessoas, não apenas bandeiras. A soberania divina não é desculpa para a violência, é motivo para a confiança. A soberania divina não é desculpa para a violência, é motivo para a confiança. Se hoje há tensão, se há ameaça, se há medo global, a resposta não é pânico, é fé. Salmo 33 declara: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso nos lembra que segurança verdadeira não está apenas em exércitos, mas em alinhamento espiritual. A história mostra que Israel já enfrentou probabilidades impossíveis, e muitas vezes venceu contra expectativas humanas. Isso fortalece a convicção de que há algo além do natural envolvendo essa nação. Mas como cristãos, nosso posicionamento principal não deve ser político. Deve ser espiritual. Orar pela paz de Jerusalém, como diz o Salmo 122, clamar por misericórdia. Pedir que líderes tomem decisões sábias. Pedir que vidas sejam preservadas. Porque acima de Israel, acima do Irã, acima de qualquer potência, está o reino de Deus. E esse reino não será abalado. Hebreus declara que recebemos um reino inabalável. Isso significa que mesmo quando mapas mudam e alianças se transformam, o trono de Deus permanece intacto. A verdadeira esperança não está na vitória militar de uma nação. Está na fidelidade do Senhor à sua palavra. Se há algo que a história bíblica prova, é que Deus cumpre o que promete. Ele protege seus planos. Ele corrige quando necessário. Ele disciplina quando há desvio. Mas ele não abandona sua aliança. Enquanto o mundo observa conflitos com medo, a igreja deve observar com discernimento e oração. O cenário pode ser de tensão, mas o trono continua ocupado. E o Deus que guardou Israel no passado continua ativo na história. Não se trata de confiar em armas. Se trata de confiar na soberania daquele que reina sobre as nações. E se hoje existe guerra, que nossa resposta seja fé. Se existe ameaça, que nossa resposta seja intercessão. Se existe medo, que nossa resposta seja confiança. Porque acima de qualquer conflito está a promessa. O Senhor reina. Inscreva-se no canal e entregue sua vida a Jesus hoje, porque a salvação é um presente disponível agora, e cada dia é uma nova chance de começar de novo com Ele.